Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força para continuar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando até você com mais um programa Palavra da Verdade. Estamos vivenciando o mês da Reforma Protestante, que é o mês de outubro. Estamos no último domingo. Na próxima sexta-feira é o ponto culminante, é o dia 31 de outubro, no dia que foi decretado a Reforma Protestante, por intermédio do monge agostiniano Martinho Lutero. Nós já falamos que sola escritura é um dos 5 sólidos pilares da Reforma Protestante. Já falamos de sola escritura, sola fide, sola fé e sola graça. Hoje nós vamos falar que só Jesus Cristo salva e só deu glória a Deus. Toda glória e toda honra será dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Já estamos aqui nos estúdios da Cultural FM, nosso pastor Claudomir Araújo e ele aqui, e no controle de som, nosso irmão ali está. Vamos iniciar o programa, né? Vamos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, dizer da nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui para podermos compartilhar da palavra de Deus e, sobretudo, trazer luz sobre o conhecimento da palavra. A palavra de Deus, ela é libertadora, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a máxima daquilo que nós queremos nesta noite comunicar aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Eli aqui. Olá, graça e paz. Começa agora mais o programa Palavra da Verdade. Hoje com um tema que é um tema profundo e inspirador, né, Galvão? Somente Cristo, glória só a Deus. Amém. Vamos refletir sobre o que significa viver para a glória de Deus e reconhecer que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Amém. Pai amado, vá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, Pai, te bendizer, te glorificar, ó Deus, porque pela tua misericórdia e graça nós estamos aqui nesta noite e podemos usufruir, Pai, desta tua presença maravilhosa e, sobretudo, amado Deus, sermos privilegiados de sermos escolhidos para a proclamação do teu evangelho. A tua palavra diz: vinde como estais, mas também, amado Deus, nos traz o privilégio de dizer e de pregar o evangelho a toda criatura. E o propósito, amado Deus, desse ministério da palavra da verdade é trazer, amado Deus, o conhecimento da tua palavra. Portanto, ó Deus, prepara aqueles que haverão de ouvir a tua voz nesta noite através da nossa instrumentalidade. Que haja transformação de vidas, que haja consolo, que haja alimentação espiritual. Ó Deus amado, que haja também edificação para aqueles que já te conhecem. Mas, ó Deus, que nós possamos atribuir toda essa glória a Ti, porque nós somos nada, não somos nada diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, e queremos tributar a Ti a honra, a glória e o louvor. Permanece conosco, continua nos usando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa leitura de hoje, ela vai estar escrita no Salmo capítulo 8. Nós vamos falar da grandeza e do poder de Deus. Esse versículo, esse salmo foi lido lá na Lua pelos astronautas quando chegaram e pisaram no solo lunar. Ele recitou o Salmo 8. Vamos ouvi-lo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra.
pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Temos lido todo o Salmo até o verso 9. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos
redor sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio, Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões de prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Atenção! Chegou em Limoeiro a loja 100% Ortobon. Agora você vai comprar o seu colchão com desconto de 20% e pagar em 10 vezes nos cartões ou à vista pela parceria da fábrica com desconto de até 30%. Colchões Ortobon, o melhor do Brasil. Estamos localizados na rua Dr. João Nóbrega, número 35, próximo à Praça da Bandeira, em frente a Edson Ótica. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade, lembrando aos nossos ouvintes que no próximo dia 31, o aniversário da Reforma Protestante, 508 anos. Hoje o tema do programa é só Jesus Cristo e só dá glória a Deus. Vamos trabalhar esses dois temas para que fique bem maceteado, bem massificado, para que você possa entender esses dois temas. O primeiro, só Jesus Cristo salva. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e o verso 6 já diz: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Também lá em Atos dos Apóstolos, não é, pastor? No capítulo 4, verso 12, diz que nem outro nome é dado debaixo do céu entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então não precisa mediador, não precisa eu pedir a São Sebastião, não precisa eu pedir a São José, não precisa eu pedir a ninguém. O caminho é Jesus, aponte a ele, vai nos ligar. Não é assim, pastor Claudomir? Boa noite. E as suas saudações aos nossos ouvintes. Eu fico muito feliz, Galvão, de podermos tratar sobre um tema que eu diria ser realmente um divisor de águas para a vida espiritual de qualquer ser humano. O ser humano ele precisa realmente ter clareza naquilo que é a revelação de Deus para a humanidade, não é? Nós sabemos que no início da igreja primitiva, muitas heresias foram incorporadas, né? E Satanás, né, como é dito pelo próprio Jesus, que Deus plantou o trigo e veio Satanás e trouxe o joio e plantou junto. Se parecem muito.
Então esses ensinamentos heréticos, eles confundem as pessoas, né? E um deles é justamente tirar o indivíduo da compreensão de que somente Jesus Cristo é aquele que está credenciado pela sua morte vicária na cruz, pelo derramamento do seu sangue, para nos proporcionar a salvação. Nenhum outro nome, nenhuma outra prática, nem boas obras, nada, só Jesus Cristo. E essa compreensão justamente foi o que norteou, né, o entendimento de Martinho Lutero, que, como eu disse no programa anterior, ele não tinha intenção realmente de formar uma nova igreja. Ele queria corrigir os desmandos daquilo que ele entendia ser um desvio da compreensão da revelação de Deus. E dessa forma, nós sabemos que muita coisa, né, foi assim atribuída e tentaram colocar outros critérios fora a salvação por Cristo, para que o indivíduo pudesse se relacionar com Deus. E pela ignorância as pessoas assimilavam isso e se tornaram escravos dessa ignorância, né? Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesta noite, meu amado ouvinte, se você não tem essa clareza ainda, você hoje tem um advento, ou você tem na realidade uma conquista que é da reforma. A Bíblia está em nossas mãos, ser acessível a nós, é uma conquista da reforma. Por conta da reforma. Por conta da reforma. O Martinho Lutero, ele traduziu os originais para o alemão e do alemão para as outras línguas, popularizando assim, porque realmente o entendimento às pessoas tem que ser trazido, né? Tem que ser a oportunidade do indivíduo, ele mesmo, fazer o livre exame. A livre interpretação não, mas o livre exame, porque a interpretação ela precisa ser realmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A única literatura que o indivíduo lê e o autor está do seu lado é a Bíblia Sagrada. Porque ele foi quem dirigiu todo esse processo. Foram 1.500 anos, cerca de 40 autores, em circunstâncias totalmente diferentes, culturais, políticas, religiosas, mas essas pessoas foram usadas por Deus e você pode perceber que é uma conexão do Gênesis ao Apocalipse, né? Há uma conexão. Fecha realmente. Fecha realmente aquilo que Deus quer revelar. O amor de Deus pelo pecador perdido. Mas, pastor, passado 508 anos, ainda tem pessoa ludibriada, pensando que é um coautor. Se diz na igreja aí que Maria é coautora da salvação. Quando se fala no mundo do crime, o coautor é aquele camarada que segura e o outro vem com a faca e enfia a faca. Aí eu pergunto a você, colocaram na cabeça de Maria uma coroa de espinho, ou transpassaram com aquela lança? De maneira nenhuma, né? É uma questão muito séria, mas ao mesmo tempo é uma questão fácil de ser dirimida, não é? Nós não podemos colocar Maria na categoria de Jesus, a categoria do divino, né? Nas bodas de Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, quando abordaram Maria, que ela era parente dos noivos e tal, e ela foi a Jesus, né? Pedindo para que ele intervisse naquela situação, havia faltado vinho, e ali Jesus realizou o primeiro milagre, não foi? Transformou a água em vinho. E a gente sabe a história, o vinho de melhor qualidade, enfim. Jesus é aquele que realmente é Deus encarnado. E ele, ao ser entregue, como ele próprio se auto-entregou, não houve uma forçação, ele não foi levado, coagido à força, não, ele se entregou. Quando os servos do sumo sacerdote chegaram para capturá-lo, e Pedro lança a mão da espada e desfere aquele golpe na orelha do Malco, né? Ele restitui a orelha ao lugar e diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tu não se te dá, Pedro, que foi para esse momento que eu vim. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai e exércitos de anjos celestiais interfeririam, mas ele se entregou deliberadamente por amor, não é? E nós não vemos nada disso atribuído a Maria. A questão da teologia, que nos dá conta justamente a partir da cristologia, que é justamente a teologia do Cristo, aquele que é Deus, e na linguagem de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua divindade para caber na forma humana. Gente, a gente não pode compreender isso a não ser pela fé. Ele se destituiu, ninguém tirou nada dele, ele próprio se destituiu. E aí, como homem, ele se entrega numa entrega sacrificial
porque ele assumiu o lugar de Galvão lá na cruz, ele assumiu o lugar de Eliakim, ele assumiu o meu lugar, assumiu o lugar de você, meu amado ouvinte, na cruz do Calvário. Aquele lugar era para nós. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E um momento, pastor, muito difícil, né? Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Submisso, ele era Deus, mas submeteu-se ao Pai. Na realidade, o ser humano, Jesus, ele estava sujeito às mesmas coisas que nós, né? As dores, decepções, ele chorou, né? Enquanto ser humano, nós vemos aí atribuído a ele os sentimentos que são comuns para nós, mas ele conseguiu resignadamente assumir e continuar com o projeto de Deus. O projeto de Deus era moê-lo, como disse lá no capítulo 53 de Isaías, entregá-lo e fermá-lo para que ele pudesse cumprir o pagamento que foi exigido. Lá em Hebreus capítulo 6 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele apontava diretamente para Cristo. Por isso que quando João Batista viu Jesus passando, ele disse: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nada disso, meus queridos ouvintes, foi feito em torno de Maria ou de qualquer outro que você possa nomear. Não temos nada pessoal. Às vezes alguns de nós, por ignorância, né, se exacerbam um pouco, mas eu quero dizer a você nesta noite que Maria, para nós, é alguém especialíssima. A função dela foi outra. A mulher especial, tanto é que ela foi agraciada por Deus. O seu ventre cedeu lugar para o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, ela tem um lugar especial na economia da revelação divina, mas não o lugar de divina. De Salvador. De salvadora nem intercessora, né? Nem mediadora. Eliakim, e a tua pergunta aí? Ô pastor, essa pergunta praticamente o senhor já respondeu, mas alguém queria saber assim, por que a salvação é somente por Cristo? Você já falou. Porque na realidade só ele teria condições de pagar esse preço, né? Nós não tínhamos. Foi o justo pelos injustos. Vamos para a segunda. Ele era uma pessoa, o Jesus era tão diferenciado que até na hora de ele ter raiva ele não teve. Judas chegou para beijá-lo, rapaz. Bem que o cara, ele sabendo que estava sendo traído, e Jesus ainda chamou ele de quê? Amigo. Tá fazendo o que aqui, amigo? É muito diferente. Isso aí é o... O estilo de Jesus é algo maravilhoso, né? O tratamento dele com as pessoas, né, ele não acusava ninguém, ele levava você de encontro à sua própria consciência. Você é quem buscava dentro de você as respostas, né? E a Bíblia é assim, você pergunta a ela e ela mesma lhe responde. É verdade. A segunda pergunta, pastor, o que quer dizer glória somente a Deus? Rapaz, só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque ele é realmente todo poderoso, ele é criador, ele é um ente que na realidade ele é eterno, ele é incriado. E tudo isso nos remete justamente a compreendermos. Por isso, aqui há uma diferença entre adorador, né? Adorar e louvar. As pessoas muitas vezes confundem isso, né? Louvar, nós louvamos a Deus pelos feitos de Deus, mas adorar, nós adoramos pelo que Ele é, né? Então, o que é adorar? Adorar é o ser criado contemplando o ser incriado, o ser criador, né? Não resta nada a nós, quando reconhecemos isso, nos colocarmos numa situação de reconhecimento e glorificamos a Ele quando nos adequamos ao seu projeto para nossas vidas, porque o projeto de Deus, ele é perfeito, porque Ele é um ser perfeito, né? E nós precisamos perseguir esse alvo. Não atingiremos aqui, como o próprio Paulo disse, não atingirei a estatura do varão perfeito até que esteja com o Senhor. Até que a gente parte para a eternidade, a gente não atingirá a perfeição, mas devemos nunca desistir de buscar esse aperfeiçoamento em Cristo. Ele é o nosso modelo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então toda glória, toda honra pertence ao nosso Deus. Não há outro ser que nós devamos essa honra, essa glória e essa adoração. Ô pastor, eu vou fazer a terceira pergunta aqui, Galvão. Como podemos viver para dar glória somente a Deus? Ele aqui... O salmo que nós lemos? Ele aqui é dono de loja. Ele aqui é dono de loja, né, de eletrodoméstico, de colchões, enfim. E quando nós compramos o eletrodoméstico ali aqui, o que é que vem dentro da caixa do eletrodoméstico? Vem um manual. Manual. Quem escreveu aquele manual é o fabricante, né? E ele tem propriedade, ele tem autoridade de escrever, de dissertar
sobre aquele equipamento. Ele conhece tudo sobre o equipamento. Ele vai orientar você. E se você não fizer aquilo, vai dar errado. Né? Vai dar errado. Se você não observar as recomendações, né, geralmente a pessoa tem a garantia, mas lá tem alguns itens que vão dizer a você, se você usar de maneira indevida, né? Por exemplo, a gente vai comprar um pneu. Se você usar o seu carro com o pneu descalibrado, cortar o pneu, se você for trocar com o fabricante, ele não quer trocar. Foi eu, seu. Então, quer dizer, são coisas que são para orientar o bom uso daquele equipamento. O que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia Sagrada, ela é o manual do Criador. Quando você vai investigar a Bíblia, diz que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja instruído e instruído para toda boa obra. Então Deus quer o melhor para nós. Então quando você busca realmente conhecer a Deus, você acaba conhecendo o projeto dele para a vida do ser humano. E você se adequando a isso, você está glorificando a Deus. Quando alguém olha para a sua vida de um crente dedicado, de um crente transformado, de alguém que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, e ele começa a observar que há algo diferente em você, ele está vendo em você a glória de Deus. Deus está sendo glorificado através da sua vida. Amém? Amém. O salmo que nós lemos, o salmo 8, né? 8. Ele está dizendo que, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável em toda a terra é o teu nome. Porque ele quer fazer, ele faz do jeito dele, da maneira dele, não tem como a gente questionar de jeito nenhum. Cabe ao ser humano aceitar. O salmo 19 diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O céu, quando a gente amanhece o dia amanhã, 5 horas da manhã, está lá o sol. Ele faz o mesmo percurso e chega de noite no mesmo lugar. Não tem. E tá os astros, né? Ele não sabe quantas estrelas, que o sol é uma estrela de quinta grandeza. E a de primeira grandeza. E elas lá passam, se cruzam, andam para lá e para cá, e nenhum bateu na outra. Então tem que ter um comando, e o comando é esse Deus. É quem merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não somos nadinha diante dele. As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O apóstolo Paulo, falando aos Timóteos na sua carta, ele diz, no capítulo 1, no verso 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí, pastor? Tem como eu usurpar esse direito de dizer que Jesus é quem é o único suficiente Salvador? Já houve até uma campanha da Convenção Batista
eu não sei qual foi o ano, não me lembro, mas que era Cristo, a única esperança. Não era uma esperança, não, era a única esperança. É verdade, Galvão. Sobretudo você se referia a um personagem que nós entendemos ter assim uma participação muito forte na história do cristianismo nascente, né? Paulo, que era Saulo de Tarso, né, da cidade de Tarso, ali da Cilícia, filho de uma judia e de um gentil, mas um rapaz que foi muito bem instruído. Ele foi criado, né, como judeu, certamente circuncidado ao 8º dia, era uma exigência justamente da sua religião, da sua cultura. Foi instruído aos pés de Gamaliel, teve a oportunidade de estudar, de ser um homem letrado, era alguém que falava vários idiomas, era um poliglota, né? E no trato religioso ele era alguém muito zeloso, era fariseu. Ele chega a dizer isso, né? E alguém, irmãos, que tem uma convicção dessa, que tem uma formação tão rígida como essa, né? E de repente ele coloca isso em xeque, ele coloca isso em dúvida. Por quê? Porque no primeiro momento ele ouviu surgir um grupo de pessoas inexpressivas. Na realidade, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele arregimentou o quê? Pecadores, né? Prostitutas, homens pescadores, enfim, pessoas comuns. Porque até então a religião judaica era uma religião mais elitizada, voltada para grupos políticos religiosos que estavam ali, né? Como é hoje a religião em alguns meios, ainda, né? Ainda, né? E esquecendo justamente que uma das coisas, por exemplo, quando João Batista estava na prisão e ele, como ser humano, é suscetível à dúvida, e ele teve dúvida, muito embora ele batizou Jesus, viu lá o sinal que era o Cordeiro de Deus, mas no entanto ele mandou 2 discípulos seus, ele da prisão disse para perguntar se ele é o Messias ou se eu devo aguardar outro. Aí Jesus mandou dizer ele através dos sinais, disse: diga a ele que os coxos andam, os leprosos são purificados, os enfermos são curados e o evangelho é pregado aos pobres. Quer dizer, até então a palavra de Deus era muito restrita aos círculos mais elevados, mas Jesus veio justamente trazendo essa mensagem, trazendo a nós a igualdade. Tanto é que o projeto de Deus, o plano de Deus para a salvação, ele nos equipara a todos nós. O cara pode ser um Elon Musk da vida, como pode ser um cara que come na lata do lixo aqui, catando na porta da sua casa o lixo da sua casa. O evangelista João diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, rejeitaram Jesus. Mas todos quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus. Então todo mundo não é filho de Deus, não, né? Não, somos indistintamente criaturas. Agora, filhos de Deus nós nos tornamos por adoção em Cristo. É o que diz a palavra, não podemos fugir da palavra, não é? Mas aí, justamente falando a respeito da experiência de Saulo, né, esse rapaz, ele começou a perseguir, porque quando ele ouviu que, rapaz, disseram que um certo defunto morreu e ressuscitou, esse defunto é Deus. Ele doidou. O judaísmo dizia que é um só Deus, e realmente só um Deus. Só que o nosso Deus, ele se manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E ali estávamos diante do ministério do Filho, o Deus encarnado, que veio para pagar o preço por ele exigido pela sua justiça, para que nós pudéssemos, nessa atitude de amor, sermos reconciliados com Deus. E estava ali o ministério de Jesus. E quando Jesus, ele agora é glorificado, sobe para o Pai, permanece os seus discípulos aqui pregando essa mensagem, né? Alguns disseram que os discípulos no início haviam sequestrado o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado, sendo uma mentira, que eram antropófagos porque comiam crianças. As reuniões dos discípulos, né? O seu corpo que é partido por nós, então o corpo que é partido por nós era entendido como se estivesse comendo carne humana, né? Então vejam a perseguição que a igreja passou inicialmente. E Paulo participou disso. Estevão foi apedrejado aos pés de Saulo. Mas no caminho de Damasco, ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai para Damasco para dissipar aquele encontro do qual ele teve conhecimento, o próprio Jesus aparece a ele. Por que Jesus apareceu a ele? De maneira fortuita, de maneira fora do padrão. Apareceu e ele viu Jesus, ele disse: eu vi o Senhor. Foi tão forte a visão, irmãos, que cegou. E ele caiu do cavalo e ele ouviu a voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os arguilhões. Aí ele, rendido, disse: que queres que eu faça? Já estava ali o homem totalmente quebrantado, porque uma força superior, algo superior foi revelado a ele. E Deus nesta noite quer se revelar a você, meu amado ouvinte, através da sua palavra. Veja o que ele diz, ele diz lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5, qual é? Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Quando Cristo expirou, a minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar as maravilhas que operou, vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Já estamos passamos da metade. E vamos confirmar o que estamos dizendo. Só Jesus Cristo salva. E o pastor Claudomir vai dar uma ênfase a esse tópico. Só Jesus Cristo salva. Pastor Claudomir. Meus amados, eu gostaria de ainda compartilhar com vocês o que está na palavra de Deus, na primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 3, e apenas o versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu gostaria de refletir com vocês no aspecto de que, a igreja de Corinto, das primeiras comunidades cristãs, era uma igreja que tinha algumas características marcantes por seu contexto cultural, religioso e geográfico. A cidade de Corinto
era uma cidade portuária. Salvo as devidas proporções, era uma cidade como São Paulo, uma cidade cosmopolita. Uma cidade onde havia uma convergência muito grande de pessoas das mais diversas culturas, religiões, línguas, por conta justamente do caso do porto, que estava ali estabelecido, instalado, e havia um comércio muito intenso. E era comum justamente esse sincretismo, tanto cultural quanto religioso. E foi nesse contexto que a igreja nasceu. É a igreja de Corinto, né, que começa justamente a evidenciar alguns dons espirituais que trazem muitas vezes até disputa entre eles. E aqui Paulo, no capítulo 3, está tratando de uma forma muito particular sobre um acontecimento na igreja de Corinto que trouxe muita tristeza ao seu coração. Estava havendo uma divisão na igreja, irmãos. Alguns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Outros diziam: eu sou de Cristo. E a igreja se partidarizava. E Paulo, né, ele interfere através dessa carta nesse processo, dizendo justamente que ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento para a igreja cristã é Jesus Cristo, né? Pedro chama de pedra angular, pedra de esquina, aquela pedra que o construtor usa justamente para poder solidificar e edificar a sua construção. Jesus é essa pedra, e nós não podemos trocar Jesus por nenhum outro fundamento, né? Nós vemos essa presença, irmãos, dessas disputas, dessas distorções, dessas heresias, já na igreja nascente. Porque qual é o propósito de Satanás? Ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, né? E eu me lembro com saudade do nosso querido pastor Salatiel Vieira. Ele dizia muitas vezes nas suas prédicas que a pior mentira é a que tem um pedaço de verdade no meio. Quanto do pedaço de verdade que tem, às vezes a gente relaxa e não atenta para a mentira e engole, não é? Que realmente nós podemos experimentar isso na prática, né? Principalmente quando nós estamos diante de políticos, de pessoas que são demagogas, né? E a religião não tem fugido dessa categoria, porque muitos aí, em nome da religião, em nome de Jesus, estão construindo impérios, estão preocupados com sua própria vida, com sua própria projeção, né? Há um projeto pessoal por trás disso. Mas aqueles que realmente entenderam a proposta de Jesus para a sua vida, transformar interiormente. A proposta, irmãos, de Cristo é que, como ele disse à mulher samaritana no capítulo 4 de João: aquele que beber da água que eu lhe der não mais sentirá sede, mas fontes de água viva saltarão do seu ventre para a eternidade. É algo espontâneo. Uma vez experimentado a graça de Cristo no seu viver, você não precisa forçar nenhuma transformação para querer apresentar para alguém exteriormente que você mudou, não. As pessoas vão perceber que a sua essência é uma nova essência. Você agora é um novo ser, e é isso que Paulo está enfatizando. Inclusive a igreja de Corinto, no capítulo 11 dessa mesma carta, Paulo chega a repreender os coríntios a respeito do trato realmente com a questão do que se chama na igreja romana de Eucaristia, que nós chamamos a ceia do Senhor, que era uma representação, né, no nosso entendimento, uma representação assim, memorial do sacrifício de Jesus. Não temos como algo sacramental. Aí você pode perguntar: pastor, qual a diferença do sacramento e do que é memorial? O memorial é apenas trazendo à memória, né, os acontecimentos e nos reportando justamente para as promessas futuras de Jesus a respeito daquele evento. Mas não traz nada, porque a questão do sacramental, a preocupação é justamente tornar sacro, né? Os sacramentos trazem um engodo, como se aqueles atos mecânicos eles trouxessem algo de graça, conferissem alguma diferença para a sua vida. É como aquela pessoa que tem uma Bíblia em sua casa, no porta-bíblia, aberto num determinado versículo, ela acha que vai trazer bons fluidos para o ambiente da sua casa. Ledo engano. Ela não tem nenhum poder mágico. Essa palavra ela tem que ser traduzida para o meu viver diário. Ela tem que conduzir a minha vida. Aí eu serei abençoado. Eu me lembro que alguém, quando eu estava pastoreando na Paraíba, me convidou para orar pelo seu comércio. Um empresário bem sucedido: pastor, você vai lá orar pelo meu comércio? Eu disse: meu irmão, sinto desapontá-lo, mas eu não oro por comércio, eu oro por pessoas. Agora, pessoas abençoadas fazem negócios abençoados, né? Então essa questão da magia, né, desse tipo de crença mística, isso aí a gente tem que
fazer com que isso desapareça das nossas práticas, porque Jesus, irmãos, ele veio justamente para se revelar, para revelar a divindade para nós, e ele disse à mulher, mais uma vez recorrendo à mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Paulo está enfatizando quando ele disse, olha, no alto fundamento além do que está posto, fundamento é Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi outro qualquer que morreu por você na cruz, não, meu querido. Foi Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. E ele é o Senhor da igreja. Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina que precisa assumir o senhorio na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio, Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, é você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Atenção! Chegou em Limoeiro a loja 100% Ortobon. Agora você vai comprar o seu colchão com desconto de 20% e pagar em 10 vezes nos cartões ou à vista pela parceria da fábrica com desconto de até 30%. Colchões Ortobon, o melhor do Brasil. Estamos localizados na rua Dr. João Nóbrega, número 35, próximo à Praça da Bandeira, em frente a Edson Ótica. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir na gloriosa manhã ou à noite ao dormir. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Estamos voltando o programa Palavra da Verdade. Dessa feita queremos parabenizar a Igreja Batista de Gamileira pelos seus 93 anos. Hoje é um culto de louvor e gratidão por essa data muito significativa. Um abraço lá a todos os membros da Igreja Batista lá de Gamileira e o seu pastor Mário Melo. Parabéns para vocês. No próximo dia 15 de novembro, a Igreja Batista Missionária de Campo Grande está aniversariando também, igreja do pastor Gilberto Muniz. E nós do grupo Som da Terra estaremos lá
dessa feita. Também no dia 22 de novembro, nós do Grupo Som da Terra vamos estar presentes lá em Santa Cruz do Capibaribe. Mandar um abraço aqui especial para o presbítero Xavier Neto. A Igreja Batista Bela Vista também está aniversariando no próximo dia 22/11, pastor Marcos, Marcos Antônio. E também a Igreja Batista de Tamanduá, no dia 15/11, a Sociedade Missionária de Homens Batistas está completando idade nova. Um abraço a todo esse pessoal e a todos os nossos ouvintes. Pastor Claudomir. Eu gostaria de transmitir também o nosso abraço ao pastor Carlos Henrique, pastor da Igreja Batista, que tem nos apoiado aqui nesse programa. Pastor Armando Pacheco, nós estaremos participando. Próximo dia 31, justamente. Ele sexta-feira. Vai estar recebendo o título de pastor emérito, merecido título de honra. E também 49 anos de ministério. Da igreja que ele foi pastor durante muitos anos, Que Deus continue abençoando o pastor Armando, sua família, pastor Isaac Vieira, toda a família Vieira de Melo, pastor Clodoaldo, meu irmão da Igreja Batista Memorial, pastor Flávio Conte, ali Feira Nova de Cachoeira, Também Maria Luísa, minha esposa, lá em João Pessoa, Carlos Cândido em Guarabira, Jean Márcio, Cristina, todos que fazem parte da Igreja Batista Ágape, Guidinha, Jaci, Carlos também ali do bairro João Ernesto, melhor dizendo, Biína, minha cunhada, pastor Zé Maria em Araucária, José Roberto Barbosa, nosso companheiro aqui de programa, e que Deus continue abençoando todos vocês, Tenham todos uma semana repleta de paz na presença de Deus. Também tem um casal em Curitiba, no Paraná, Sandro Roberto, sua esposa, sua família todinha também está na escuta do programa Palavra da Verdade. Ana Paula, a enfermeira lá da Central de Doença de Rins, ali em Carpina, um abraço, está na escuta do programa também. O Galvão, quem está ligado no programa da gente é Zé da Graça, em João Alfredo, ele e a família. E também quero mandar um abraço para a turma de Bom Jardim, que está ligado no programa. Eu quero mandar também um abraço para o meu filho Robertinho Galvão, a minha neta Elisa Albuquerque, a Rosa, Maria Rosa, lá também, aqui no bairro José Fernando de Salsa, para sua irmã Zuleide. Queremos mandar também para o ex-vereador Galo, também está na escuta, e a sua esposa, Dona Elna. Um abraço a todos vocês. Jeová Santiago e Antônio Santiago. A família Machado, Santiago todinha, Todinha, a Raul, todos eles. Que Deus continue abençoando vocês. Agradecer a todos os nossos ouvintes. Sintam todos abraçados por a gente que faz o programa Palavra da Verdade. Já estamos chegando assim ao final, Vamos orar, Ele vai fazer oração. Vamos orar com o nosso irmão ali aqui, encerrando e desejando a você um final de domingo abençoado e uma semana abençoada. Amém. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, aceite Jesus como seu Salvador e procure uma igreja não muito perto da sua casa, mas onde Cristo seja realmente o centro. Vamos orar, Amém. Amado Pai, damos-te graça por mais um dia, por mais um programa. E queremos que Tu nos ajude a vencer as dificuldades da vida. Amém, Senhor. E proteja todos os nossos ouvintes para que possamos estar aqui no próximo domingo junto para Te glorificar e Te exaltar. Amém, Senhor. Deus abençoe. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro.